Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com seu espírito. Amém? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Porque você vindo, você está fortalecendo a unidade do corpo de Cristo. E o mundo vai conhecer Jesus, queridos, através da nossa unidade. Posso ouvir um amém? Olhe bem dentro do olho do irmão que está ao seu lado e diga: somos um. Mais uma vez, olha bem dentro do olho dele e diz assim: você é feio, mas eu te amo. Aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu sempre digo o que eu vou falar agora. Eu sou um homem privilegiado. O Senhor tem me abençoado muito, mas o maior privilégio que eu recebi do Senhor foi o fato de eu poder andar o Brasil e já em 14 países para pregar a palavra de Deus. Eu prego no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Prego nas denominações mais diferentes que você possa imaginar. Prego em igrejas chamadas tradicionais, igrejas avivadas, igrejas cheias do fogo, as do reteté, as que não tem reteté. Eu prego em todas. E eu estou sempre também dormindo na casa de pastor, conversando com o pastor, ministrando para pastor, ministro muitos cafés com pastores. Então eu tenho esse privilégio de andar por aí, nas igrejas, nas denominações diferentes, e conversar com um pastor. E cabeça de pastor, irmãos, é algo muito complexo. E essa questão de visão, né? Essa é a nossa visão, eu tenho essa visão, eu creio nessa visão, Deus me deu essa visão, e eu ouço de tudo por aí, e eu tenho aprendido muito. Mas quando você tem esse privilégio que eu tenho, de andar nas igrejas, de conversar com os pastores, de perceber os ambientes espirituais em igrejas diferentes da sua, você também chega à conclusão que eu cheguei. Queridos, nós precisamos urgentemente de um avivamento. Vou repetir de novo para você dar um glória a Deus melhor. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Primeira coisa que eu quero te dizer, que avivamento não é ajuntamento de gente. Avivamento não se define por multidões. Avivamento não é multidões, juntar um monte de pessoas. Se isso fosse avivamento, o maior avivalista do Brasil chamava-se Luan Santana, porque aquele homem junta gente fácil, não é verdade? Então avivamento não é ajuntamento de gente. Quando o Senhor começou o ministério dele, irmãos, a Bíblia diz que as multidões, está no plural, as multidões o seguiam. Mas quando chegou no pé da cruz, havia apenas um. Foi reduzindo, e das multidões sobrou um ao pé da cruz. Quero dizer para você que avivamento não é ajuntamento de gente. Pastor, o que é avivamento em uma frase? Avivamento é transformação de vidas. Vou repetir: avivamento é transformação de vidas. A profecia de Joel, irmãos, capítulo 2, ela tem um cumprimento duplo. Vocês conhecem bem a profecia, não precisa nem de ler, não é? Fala do derramamento do Espírito. Aquela profecia, ela tem um cumprimento duplo. Algumas profecias da Bíblia se cumprem duas vezes. Aquela é uma delas. Ela se cumpriu primeira vez em Atos capítulo 2, em Pentecostes, naquele derramar maravilhoso do Espírito. E ela vai se cumprir de novo nos nossos dias, porque aquela profecia de Joel capítulo 2 é para os últimos dias. E Atos capítulo 2 não é últimos dias. Os nossos dias são os últimos dias. Então haverá um derramar do Espírito Santo nesses dias. E isso vai resultar em um avivamento. Isso vai resultar em transformação de vidas.
E eu quero dizer para os irmãos que o avivamento, ele não vai reverberar, ele não vai se manifestar lá fora, sem que primeiro ele se manifeste aqui dentro. Toda obra de Deus é de dentro para fora. Diga comigo, toda obra de Deus é de dentro para fora. Deus opera dentro de você, irmãos. E quando Ele opera dentro de você, isso manifesta para fora. Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então esse avivamento que virá nesses dias, escute isso, esse derramar do Espírito que virá nesses dias, virá para curar a igreja, virá para sarar a igreja. Esse avivamento que vai vir nesses dias, irmãos, ele vai ser muito poderoso. Eu já quero adiantar para vocês, se prepare, vai começar a morrer pastor no púlpito. Porque todo avivamento, antes do avivamento, o que precede um avivamento, o que precede avivamento é juízo. Sempre que Deus vai derramar um avivamento, Ele derrama juízo. Sempre que Deus vai derramar um grande avivamento, um grande mover, há mortes, há juízo, há arrependimento de pecado, há quebrantamento. Queridos, escute, eu sei do que eu estou falando para vocês. Eu sei porque sei que o Senhor nesses dias virá com poder, com a unção, com o poder do Espírito Santo, para curar a sua igreja, para libertar a sua igreja. Virá nesses dias avivamento por meio de arrependimento. Diga comigo, avivamento não é ajuntamento. Diga, avivamento é transformação de vidas. Deus quer transformar a igreja, irmãos, na sua imagem. Deus quer derramar a glória dele sobre nós, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Esse avivamento que virá nesses dias, ele virá para curar a igreja, irmãos, para sarar a igreja. Escute, Deus está se enchendo, a ira de Deus, a taça da ira de Deus está se enchendo com uma igreja que não se cansa de vender o evangelho. Deus está se enchendo de ira com pastores que estão fazendo da igreja negócio. A ira de Deus está chegando ao fim, está enchendo a taça da ira. Ele não suporta mais homens usando a sua noiva, homens usando a igreja para construir impérios. Ele está vindo, irmãos, ele vai vir, e vai vir nesses dias, e trará um avivamento, e esse avivamento vai queimar tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, tudo aquilo que é madeira, tudo aquilo que não é de Deus. Nesses dias será queimado pelo próprio Deus, e ele vai levantar um povo extraordinário sobre a terra, um povo que vai dizer para ele, por meio dele e para a glória dele, são todas as coisas. Certa vez um homem de Deus perguntou para Dave Roberts: o que eu faço para trazer um avivamento? Ele disse: se eu orar em todo o tempo, se eu entrar para o meu quarto e orar dias e dias por um avivamento, pode vir um avivamento? O Dave disse: pode vir um avivamento, desde que você não conte para ninguém que esse avivamento veio pela sua vida. Queridos, o avivamento, ele não glorifica homens e nem a igreja. O avivamento glorifica o Deus do avivamento. Quando o Senhor vem no lugar, ele vem para glorificar o nome dele. E ele virá nesses dias. Não se engane, queridos, a profecia de Joel vai se cumprir nos nossos dias. Nós somos a geração que vai provar do derramar sobrenatural do Espírito sobre toda a carne. Deus vai visitar a igreja nesses dias, irmão. Escute, a igreja do Senhor hoje está debaixo de um marasmo. A igreja do Senhor hoje está debaixo de um marasmo, está debaixo de uma incredulidade. Uma pesquisa recente diz que 18% das pessoas que estão dentro das igrejas não creem na totalidade da Bíblia. Púlpitos mortos, homens mortos no púlpito, homens em pecado ministrando, pastores em adultério ministrando. Uma igreja corrompida pelo dinheiro, uma igreja corrompida por ouro e prata.
Queridos, esse avivamento que Deus vai derramar nesses dias assemelha-se ao primeiro que Ele derramou em Atos capítulo 2. Pastor, qual é a diferença da igreja do primeiro século para a igreja atual? É simples, a igreja do primeiro século não tinha ouro e nem prata, mas o que ela tinha, ela dava, ela tinha unção e poder. Qual é a diferença da igreja do primeiro século com a igreja de hoje? Os apóstolos estavam entrando no templo, tinha um homem na porta esmolando, pedindo esmola. Pedro olhou para aquele homem e disse: olha para nós, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos. Eles eram conscientes da unção, eles eram conscientes do que eles tinham. Ele disse: o que nós temos, isso nós te damos. O avivamento virá para encher você do Espírito, mas não é para você ficar tocando pior dentro da igreja, na frente das câmeras. É para você derramar nos perdidos, nos enfermos, nos doentes, nos presos, naqueles que precisam de libertação e daqueles que precisam conhecer o ano aceitável do Senhor, que é o ano da salvação. O que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem entrou na igreja pulando, e todos ali sabiam que era o aleijado que estava na porta. E ele entrou glorificando a Deus. Ele não entrou glorificando o nome daquele templo, nem o nome de Pedro, nem o nome de João. Ele entrou glorificando a Deus. O avivamento não virá para glorificar a casa do Pai. O avivamento não virá para glorificar convívio, igreja cristã. O avivamento não virá para glorificar o seu projeto. Não, o avivamento virá para glorificar Ele. Mas qual é a diferença, pastor? É que a igreja hoje, irmãos, ela tem ouro e prata. Muitos pastores do Brasil andam de jatinho particular, 380 mil dólares. A igreja de hoje tem ouro e tem prata. Eu preguei numa igreja no Brasil que não teve nenhum tipo de granito e pedra preciosa que servisse para colocar na recepção e no escritório do pastor. Trouxeram granito da Itália e do Egito. A igreja hoje ela paga 25 mil reais em 1 metro quadrado de concreto, em 1 metro quadrado de granito, e coloca menos de 1% em povos não alcançados, e menos de 1% na obra missionária. A igreja hoje tem ouro, queridos, ela tem prata, mas Deus virá nesses dias para arrancar o ouro e a prata da igreja e para trazer algo de um valor incomparável. Ele trará nesses dias não ouro e nem prata. Queridos, esquece correr atrás de ouro e prata, isso não tem nenhum valor. O Senhor nesses dias quer levantar uma igreja que busque a Ele e o que Ele tem, o óleo dEle, a unção dEle, para esse avivamento, irmãos, que nós não vamos ter na onde colocar tanta gente, de tantos que vão se converter, porque o Espírito será derramado sobre toda a carne. Se prepare, você se tornará pastor de toda a sua família. Se prepare, porque Deus virá com avivamento nesses dias. Agora escute, queridos, o que precede avivamento é juízo. Estude a Bíblia, queridos, estude o Velho Testamento. Sempre que o povo de Deus ficou como ele está agora. A igreja brasileira hoje, irmãos, a igreja cristã brasileira hoje, ela não pode falar mal da idolatria dos católicos, porque nunca tivemos uma igreja tão idólatra como a atual. Alguns deuses da igreja atual, um Deus muito poderoso da igreja atual, a bênção. Os cristãos vão na igreja hoje buscar a bênção. Você pergunta para um crente assim: você vai na igreja hoje? Ele diz: eu vou lá buscar a minha bênção. Esse é o bezerro de ouro dessa geração, a bênção. O importante é eu ser abençoado. O importante é eu ter 30 sapatos. O importante é ter um armário cheio de roupa. O importante é eu chegar na igreja de Land Rover. O importante é a igreja ficar sabendo que eu comprei uma casa no condomínio fechado. É a bênção, é o grande bezerro da atual geração. Mas tem alguns outros deuses. A vitória é outro Deus. Se fala muito em vitória. O importante é Deus vir com a vitória. Queridos, no dia que você recebeu Jesus, toda a bênção de Deus entrou em você, toda a vitória de Deus entrou em você.
É impossível uma pessoa nascer de novo e não ter bênção. É impossível uma pessoa nascer de novo e não andar em vitória. Segundo bezerro é esse, é a vitória. E agora tem até sabor de mel. Escute, a igreja do primeiro século, sabe o que ela cantava, queridos? A igreja do primeiro século, ela cantava o sacrifício de Jesus. A igreja do primeiro século cantava a cruz. A igreja do primeiro século cantava o sangue de Jesus. A igreja do primeiro século cantava a redenção de Jesus, o preço que ele pagou, o preço que ele pagou por nós, o preço do sangue. A música na igreja do primeiro século era muito pouco, mas o pouco que tinha de música cantava a obra do Senhor. E a igreja vem se corrompendo, a ponto de hoje ela cantar sabor de mel. Pega essa música, querido. Essa música não tem nada a ver com o cristianismo. Essa música não tem nada a ver com o evangelho. Essa música não tem nada a ver com Jesus. Essa música é fruto de uma pessoa que teve um problema na igreja. E ao invés de praticar Mateus 18, ela fez uma música. Porque a palavra de Deus ensina-se, irmãos, a geração do avivamento é uma geração que não só conhece a palavra, mas uma geração que pratica a palavra. E ela diz em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Confronta, pede perdão, oferece perdão, saculeja, abraça, chora, se arrepende, conserta e ganha o teu irmão. Quem recebe da glória a Deus? Mas o que fez aquela pessoa? Ela fez uma música para cantar a sua vingança. Ei, Deus não chamou você para vingar, Deus chamou você para salvar vidas. A vingança pertence a Ele. Mas aí ela faz uma música, ao invés de praticar Mateus 18, faz uma música. E a música é muito interessante, porque ela diz assim: e aí vocês vão estar na plateia. E eu vou estar no palco. Ora, se tem plateia e tem palco, não é igreja, é circo. Vou repetir: se tem plateia e palco, não é igreja, é circo. Igreja não tem plateia, igreja tem corpo de Cristo. Igreja tem filhos de Deus. Igreja tem gente como você e eu, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você não pode ser chamado de plateia, nem de evangélico. Você é muito mais do que isso. Você é filho do Deus Altíssimo. Igreja não tem palco, irmãos. Tem isso aqui que chama de altar. Isso aqui também não é santo. Santo é quem sobe aqui em cima. Diga comigo, não tem altar santo. Diga, esse altar que o pastor Geraldo está em cima dele, cimento e concreto. Deus não santifica coisas, Deus santifica pessoas. Quem recebe da glória a Deus? Aí é a minha vitória. Tem sabor de mel? Não, queridos, é a vitória dele, é a vitória da igreja, é a vitória nossa. No reino de Deus, você nunca conjuga o verbo eu, a minha, você conjuga o verbo nós, ele, nós, ele em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Também não existe avivamento, queridos, sem oração. Que você receba nessa noite o batismo da oração. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu ando um pouco aí fora. Dia 27 agora eu estou indo para a Índia. Aliás, ore por mim. Eu vou dar um treinamento num lugar cheio de muçulmanos. Há um mês e meio atrás, quase mataram o nosso obreiro lá. Deram uma surra, os muçulmanos deram uma surra no nosso obreiro lá. Quase matou. Os muçulmanos estão matando os cristãos. Mataram alguns irmãos nossos lá, mês retrasado. Isso tem todo um apoio do governo. É muito bem camuflado, para que a ONU, para que os movimentos humanos do mundo não fiquem sabendo. E eu vou para esse lugar lá, dar um treinamento para 40 obreiros. Dá glória a Deus aí, irmãos. Em Marrakech, mais ou menos no centro da Índia, mas um lugar muito perigoso. Mas nós vamos lá, irmãos, ensinar aquele povo sobre Jesus.
ensinar sobre aquele povo sobre a vida de oração. Agora deixa eu te dizer algo, queridos, para vocês entenderem mesmo que o avivamento está vindo, que esse derramar do Espírito é questão de tempo. Eu vou repetir, eu não tenho tempo aqui, irmãos. Sempre que o povo de Deus ficou como está, Deus agiu. Sempre que houve esse marasmo, essa corrupção por dinheiro, essa corrupção por ouro e por prata, essa corrupção por gente negociando a obra de Deus, gente fazendo negócio com a unção, gente fazendo negócio com os dons. Queridos, Deus te deu um ministério, Deus te deu dons, você não pode usar para você, é dele, os dons é dele, é do Espírito, é te dado apenas para você fazer a obra dele. Se você transforma isso em comércio, você está pecando, e é uma grande probabilidade de você não entrar na glória de Deus. Porque o próprio Jesus diz que uns aqui mesmo recebem a sua recompensa. Cuidado, você que está usando o dom para se aproveitar das pessoas. Cuidado você que está usando o dom para se aproveitar do dinheiro da igreja. Cuidado você que está usando o dom para usar as pessoas. Queridos, eu tenho muita coisa para dizer e eu preciso tomar cuidado, senão eu atrapalho essa noite que o Espírito Santo quer fazer. O povo mais simples da terra é o povo de Deus. Não deveria ser. Jesus disse que nós deveríamos ser espertos como a serpente, mas não somos. É impressionante como que ovelha é um animal simples. A ovelha é o único animal que não tem marcha ré. Você sabia disso? Ela só marcha para frente. Se tiver um abismo, ela vai e cai. É por isso que o pastor tem um cajado que na ponta tem uma curva. Quando ele vê que a ovelha vai cair, ele pega na ponta daquele cajado, joga lá assim, laça o pescoço dela e traz ela de volta. Mas ovelha é bicho simples. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, está aí na internet. Se você não acreditar, vai lá e confere. A igreja de Jesus no Brasil, ela é tão imatura, ela é tão menina, ela é tão sem entendimento, ela é tão sem profundidade, porque ela não tem uma vida de oração. E agora, os homens chegaram ao ponto máximo do abuso. Escute o que eu vou dizer para você, irmão. Nós estamos à beira de um juízo de Deus. Porque avivamento é juízo, avivamento tem a sua parte extraordinária, que é cura, milagres, sinais e multidões a Cristo, mas avivamento também tem juízo. E agora, irmãos, a igreja, os líderes chegaram ao topo máximo, estão agora enchendo a boca d'água e cuspindo dentro da boca das ovelhas. Quem viu isso pela internet? Um homem se dizendo que tem uma unção especial, e ele pega a água e coloca a água na boca, e sacode aquela água, e as pessoas formam fila, chega perto dele, e levanta o pescoço e abre a boca, e ele cospe dentro. Você não precisa de cuspe de homem nenhum na sua vida, porque o sangue de Jesus já está sobre a sua vida. Quem está me entendendo da glória a Deus? Avivamento vem por meio de uma vida de oração. Escute o que eu estou falando para vocês, irmãos. Deus está fazendo uma coisa linda no mundo inteiro. Sabe quantas casas de oração já tem no mundo? 24 horas, funcionando 24 horas. E as maiores delas estão na Ásia. Preste atenção. As maiores delas estão na Ásia, nos lugares mais difíceis de pregar o evangelho. Deus já levantou, isso é o que nós sabemos, isso é o que está registrado, que tem notícia. Deus já levantou mais de 2.000 casas de orações 24 horas. Deus está preparando tudo para o avivamento, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Tem muita gente escondida por aí que você não está sabendo. Tem muita gente escondida aí nesse país, nessa África, na Ásia, em todos os continentes. Tem gente escondida aí, clamando, com os joelhos no chão, prostrado diante do Pai. Deus está levantando homens e mulheres de oração e casas de oração 24 horas no mundo inteiro. Daqui a pouco, querido, se prepare, haverá uma explosão de poder sobre a terra. É a igreja do Deus vivo se levantando. Eu preciso contar isso para vocês. Se bem que a câmera está ligada, né? Então eu vou contar e não vou contar o país, porque isso pode me dar uma prisão. Um dos países mais difíceis de se pregar o evangelho hoje, irmão.
tem uma casa de oração 24 horas, começado por um senhor de quase 60 anos de idade e a sua filha de 18 anos, 16 para 18 anos de idade. Um país 100% muçulmano, onde se você carregar uma Bíblia na rua, você é linchado. Onde se o governo ficar sabendo da existência de um cristão, ele envia o seu exército para matar. E esse homem e essa mulher começou ali uma casa de oração. Aquele senhor e a sua filha, prostrado, oravam horas, 6, 8, 10, 12, 20 horas. Quando ele se cansava, a filha mantia a oração. Quando ela dormia, ele levantava e mantia a oração. E secretamente Deus foi enviando outras pessoas a ele. E se formou ali um grupo de oração. E aquele país tem um homem muitíssimo rico, multibilionário. Ele detém 80% de todo o petróleo daquele país. Muçulmano, que apoia, que coloca milhões nessa religião, para matar os cristãos do mundo inteiro. Esse homem tem uma filha de 11 anos de idade. E a menina adquiriu um câncer. E ele levou a sua filha para os Estados Unidos. Passou na mão dos melhores médicos. Melhores remédios, melhores clínicas, nada. Levou para a Inglaterra. Passou na mão dos melhores médicos, melhores clínicas, melhores remédios. Ninguém conseguiu curar a menina. A menina volta para a casa do seu pai. O câncer matando a sua filha. Na casa daquele homem tinha uma cristã, uma mulher de Deus, que já frequentava a casa de oração, que ninguém até então sabia que ela era uma discípula de Deus, do Deus vivo. E ela estava naquela casa daquele homem, e de repente ela chega para o homem e diz: eu conheço uma pessoa que faz uma prece pela sua filha, e ela é curada. E aquele homem, vendo a sua filha morrer, disse: chama esse homem. Ela disse: tem um problema, é um cristão. E aquele muçulmano, toda a família muçulmana, naquele momento, vendo a sua filha morrer, ele deu mais valor na filha do que na sua ideologia religiosa. Isso não tem problema, chama. Chamaram aquele homem, irmãos, e ele veio com um óleo, tocou sobre aquela moça de 11, aquela criança de 11 anos, e Jesus curou ela instantaneamente. Aquele homem com toda a sua família se converteu a Jesus. E hoje ele está financiando a obra missionária nos países perseguidos. Pode aplaudir o Senhor. Queridos, agora em 2014, nesse país, lá no deserto, juntamos 14 mil jovens clamando dia e noite no deserto pelo avivamento na terra. O que você acha disso? De um país que não se prega o evangelho, no deserto ao lado, você vê 14 mil jovens clamando ao Messias, clamando ao Senhor, que venha avivamento sobre a terra. Ei, Deus vai fazer essa obra no Brasil. Ele vai levantar casas de oração 24 horas. Faça da sua igreja uma casa de oração. Faça da sua vida uma casa de oração. Vamos preparar, o avivamento está chegando. Mateus capítulo 21, por favor, abra. Quem está recebendo essa palavra, dá glória a Deus. Não se engane, essa é a geração que vai provar do avivamento, do derramar do Espírito Santo. Irmãos, Deus está trazendo uma consciência na igreja. Escute, deixa eu falar uma coisa para você antes de nós ler. Vai abrindo aí Mateus 21, aqui está cheio de pastores. Eu quero te pedir algo em nome de Jesus. Se Deus te der multidões, glória a Deus, querido. Glória a Deus se Deus te der multidões. Mas eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Cuide. Se você tem 1, 2, 3 pessoas na sua igreja, cuide como se fosse uma multidão. Ame ela. Cuide dela. Porque ela é preciosa para Jesus. Por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Aí Pedro pergunta de novo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, quase na cara, já diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo.
3 vezes Jesus perguntou. O número 3 na Bíblia é o número de limites. Jesus só entrega uma ovelha para você quando Ele sabe que você de fato e de verdade ama Ele. Porque se você não ama Ele, você não pode pastorear os cordeiros de Deus. Se você não ama Ele, você não pode pastorear o rebanho dEle. Porque você vai usar o rebanho dEle, você vai extorquir o rebanho dEle, você vai arrancar a lã do rebanho dEle, e o rebanho não é seu. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Que você receba a consciência nessa noite que o rebanho é de Deus, que você é apenas um cuidador porque você ama Ele. Quantos pastores estão aqui? Pode dar glória a Deus. Eu vou te pedir de joelho, queridos, em nome de Jesus. De joelho, eu vou fazer igual Paulo. Paulo fazia isso. Às vezes ele pedia de joelho, eu vou pedir de joelho. Você não pode extorquir as ovelhas de Jesus. Não arranque a lã das ovelhas de Jesus. Não coma a carne das ovelhas de Jesus. Não sacrifique as ovelhas de Jesus. Cuide delas. E o mesmo texto de 1 Pedro 5 diz que quando Ele, o verdadeiro pastor, se manifestar, Ele vai te recompensar por isso. Amém. Glória a Deus. Vou pregar em Suzano, aqui em São Paulo, uma igreja maior do que essa. Subo ao púlpito, o pastor me chama ao púlpito, eu pensei, vai me entregar o microfone antes da oferta. Glória a Deus, a primeira vez que eu vou pregar numa igreja antes da oferta. Subi, cheguei lá, o pastor pegou o microfone, encostou o microfone assim na minha barriga, foi no meu ouvido e disse, faça a oferta, mas faça aquela oferta. Ele disse no meu ouvido, arranque a lã, arranque a carne, deixa só o osso. Eu tive que pegar o microfone e devolver na barriga dele. Pá! Disse, você está me confundindo. Você acabou de me confundir. Se esse é o seu caráter, faça você. Não importa se eu vou voltar aqui outro dia para pregar. Não é assim que se trata o rebanho de Deus. Irmãos, Deus ama o seu rebanho. E Ele só entrega o rebanho a quem ama Ele. Os pastores digam comigo, Deus ama o seu rebanho. E Ele só entrega o rebanho para quem ama Ele, quem recebe da glória a Deus. Mas vamos voltar para o assunto da oração. Porque não há nada mais importante hoje, queridos, de nós começarmos a levantar como casa de oração. Nós vamos entender o propósito pelo qual Deus nos chamou, queridos. O propósito pelo qual Deus nos salvou. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Olhem na sua Bíblia, Mateus capítulo 21, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Veja como que é sério. Tem gente vendendo, mas tem gente comprando. Também derribou as mesas dos cambistas, que está cheio na igreja evangélica, e as cadeias dos que vendiam pombas. Pombas? Ei, pombas? O que eles vendiam? Essa figura, pombas na Bíblia, é a figura de quem? Cuidado com a unção mentirosa. Cuidado com a aparência de unção que não é unção. Ou, Deus não julga pelos resultados. Deus julga pelo caráter. Tem gente dando muito resultado aí, irmãos, que Jesus vai dizer para ele, eu não sei quem é vocês. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, filhos de Satanás. Vendiam pombas. 13. E lhes disse, está escrito, a minha casa, que é você, será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Escute,
Deus não te salvou para você fazer da igreja comércio. Deus não me salvou, irmão, para fazer da igreja um meio de vida. Queridos, esse avivamento que vem por aí, Deus vai pegar a mesa dos cambistas e vai virar. Essa história de ficar vendendo a Bíblia aí, vendendo objetos, vendendo amuletos, está com os dias contados. Deus virá nesses dias para limpar o templo. Ele fará um chicote. Esse chicote vai vir na mão do Espírito Santo, e ele vai limpar a igreja e vai dizer: não, vocês se corromperam, os homens corromperam vocês. Vocês não foram chamados para ficar aqui fazendo campanha, buscando e pedindo aquilo que Deus tem. Vocês foram chamados para ser uma casa de oração, porque essa terra não precisa de dinheiro. Essa terra precisa de avivamento. Sua igreja não precisa de financiamento do governo, queridos. Sua igreja não precisa de ouro, nem de prata, nem de dinheiro. A obra de Deus não se faz com dinheiro. A obra de Deus se faz com unção, com oração, com vida de Deus. Vocês serão chamados casa de oração. Não se transforme. Não seja traveco. Não se transforme. Você não precisa negociar nada com Deus, irmãos. Você já tem todas as coisas. Escute, vocês conhecem muito a Bíblia, até melhor do que eu. Aqui tem muita gente que conhece a Bíblia muito melhor do que eu. E eu te pergunto, qual é o tipo de vida que Jesus disse para você, que daria para você, em João 10:10? Como que é? Quem aqui recebeu Jesus? Quem aqui tem fé? Então está em você a vida abundante. Creia nisso e viva nisso. O diabo tem enganado essa geração, irmãos, e ela está correndo atrás de coisas. O diabo tem enganado a igreja de hoje, irmão, e ela está correndo atrás da bênção. Provérbios 10 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem o desgosto. Salomão não diz as bênçãos no plural, ele diz a bênção. Está se referindo a uma pessoa. Quando você recebeu Jesus, você foi enriquecido em todas as coisas, e você não colhe desgosto, você colhe vida, e vida em abundância. Não precisa negociar, não precisa transformar a casa de Deus em negócio. É interessante que Jesus diz aqui que ele entrou no templo e fez um chicote, ele expulsou os que vendiam. É os que ficam aqui à frente. Mas lá não estava só os que vendiam, lá estava também os que compravam. Escute essa, eu preciso andar rápido por causa do meu tempo. Escute essa. Eu vou pregar na Bahia. Primeira noite eu sentei com um apóstolo que me levou lá. Sentamos para jantar. Ele disse assim para mim: veio um cantor gospel aqui essa semana na nossa festa da cidade, que o conselho de pastor trouxe. Nos cobrou 60 mil reais para cantar 45 minutos. Para ele sair lá do Rio de Janeiro, tivemos que colocar 30 mil reais na conta dele. E ele só subiria aqui depois que desse pelo menos um cheque de mais 30 na mão dele. Eu disse para ele: mas ele está fazendo o papel dele. Ele está vendendo. E vocês fazendo o papel de vocês. Vocês estão comprando. Aqui uma negociação. Aqui ninguém está pensando no reino. Aqui ninguém está pensando em Jesus. Porque eu afirmo para você, pastor, se tivesse reunido todos os pastores dessa cidade, já que é do conselho, e se vocês tivessem feito 21 dias de oração, 40 dias de oração e de jejum, e feito um evento aqui, sem nenhum cantor famoso, só vocês mesmos, e se ajoelhassem, e se arrependessem, e se quebrantassem, e confessassem o pecado de vocês, Deus viria nessa cidade, traria um avivamento, e vocês tinham colhido milhões de milhares de pessoas para Deus. Jesus diz: não faça. Quem recebe essa palavra, irmãos? Você é a casa de oração que Deus precisa para o avivamento nesses dias. Vou repetir: você é a casa de oração que Deus tem para esses dias. Deus, irmãos, tem tudo que você precisa, irmãos. Não vai te faltar nada, queridos. Se transforme numa casa de oração. Diga comigo: avivamento, ou melhor, não existe avivamento sem oração. Posso te ouvir um glória a Deus?
Diga, não existe avivamento sem oração. Irmãos, é impressionante o que Deus está fazendo, a consciência de oração que Deus está trazendo no mundo inteiro. Eu fui pregar na África, num lugar que você não tem ideia da pobreza. E eu fui dormir do lado onde eu ia pregar. Aí quando foi 7 horas da manhã, eu escutei um barulho, o dia tinha acabado de clarear. Alguns irmãos e algumas irmãs estavam em oração e adorando ao Senhor. Eu levantei tipo às 8 e pouco, sentei na mesa para tomar café e perguntei para o pastor: pastor, que barulho que é esse? Ele disse: é o culto que já começou. Eu falei: o quê? O culto já começou, pastor? Já começou. Ai, pastor, então nós estamos atrasados, vamos correndo para o culto. Eu falei: fica tranquilo. Tomamos o café e fomos lá para o local de culto. Chegamos lá 10 horas. E o culto continuando. E o culto, e cantando, e adorando, e orando. A esposa dele cutucou em mim e disse: olha, muita gente que está aqui, ó, tem 2 dias que não comem. Você olha para eles, todo mundo rindo, todo mundo cantando. Fui pregar, falei: pastor, quanto tempo eu tenho? Ele falou: quanto você aguentar? Pregamos, entreguei o microfone para ele. Pensei: vai encerrar o culto, né? Já está desde manhã. Ele pegou e nós ia tomar ceia. Ele pregou mais 40 minutos. Deve ter orado uns 20 minutos pela ceia. Tomou a ceia, disse: agora vamos adorar a Deus. Eu estava com meio metro de língua para fora já. E ele disse: olha, se deixar, eles rompem a noite aí, adorando e orando. Sabe por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, o que é a África? A África é uma região, a África é um continente árido. O Brasil é uma alma farta que pisa o favo de mel. A África está sedenta. Todo tanto de água que manda para aquele povo é pouco. Eles estão sedentos pela glória de Deus, porque lá eles têm uma só esperança. A única esperança deles lá é o Senhor. Por isso eles buscam o Senhor. E eu profetizo aqui: o Senhor será a nossa única esperança. Só assim nos transformaremos em uma igreja de oração. Quem recebe da glória a Deus? Então diga: a minha esperança é o Senhor, e eu o buscarei. Amém, queridos? Você pode abrir no livro de Atos comigo? Avivamento vem quando nós começamos a orar. Mais 5 minutos eu termino, ou 10, ou 20. De repente vai 30. Capítulo 14, estou brincando, capítulo 14 do livro de Atos. Irmãos, tem uma unção aqui. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de você aqui nesse lugar. Por favor, eu vou te pedir que o Senhor te ajude a crer. Nós não temos nenhuma motivação aqui nesse lugar para nós mesmos. A nossa motivação é abençoar o corpo de Cristo. É a unidade dos pastores. Nós não estamos fazendo nada para nós. Queridos, eu não quero falar de mim, eu quero falar do pastor Everaldo, do como ele ama os pastores e o quanto ele sonha com a unidade dos pastores, e o quanto ele sonha com a unidade dos pastores para Brasília receber um avivamento. Quando o avivamento chegar, saiba de uma coisa, irmãos: para a glória de Jesus, teve um homem que orou por o avivamento. Não vou falar o nome dele, mas teve um homem que orou pelo avivamento. Porque avivamento começa quando também nós unimos uns aos outros. Posso ouvir um glória a Deus? Capítulo 14 do livro de Atos, depois você lê. Eu quero ler com você só o versículo 21 e o versículo 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônia e Antioquia. 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-vos a permanecerdes firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Como que Paulo plantava uma igreja? Deixa eu te dizer uma coisa: você não consegue abrir igreja. Igreja não se abre. Diga comigo: igreja não se abre. Na cabeça de muitos pastores, sabe o que é abrir uma igreja? É alugar um salão, alugar um prédio, comprar cadeiras,
colocar um púlpito, colocar som, colocar uma placa lá na fora com luminoso. Isso é abrir igreja. Isso pode ser mais abrir um comércio do que abrir uma igreja. Igreja não se abre, igreja se planta. Igreja nasce. E como que uma igreja nasce? Irmãos, eu quero falar rapidamente com os irmãos sobre pelo menos duas coisas que nós precisamos voltar a fazer para sustentar o avivamento que vem aí. Porque o que é avivamento? Avivamento é poder, queridos. Avivamento é unção. Avivamento é a glória de Deus na terra através de você. Jesus diz, quando ele entra no templo, Mateus capítulo 4, ele entra na sinagoga, a palavra de Deus diz que eles deram o livro do profeta Isaías para ele. E ele abriu e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu. E me ungiu indicou uma ação, um propósito. A unção não é para você ficar dando reteté dentro da igreja, ainda que isso tenha o seu lugar. A unção é para você libertar os cativos e oprimidos de Brasília. Como que Paulo plantava uma igreja? Como que nascia uma igreja através de Paulo, que estava debaixo de um avivamento, que via lá do capítulo 2 do livro de Atos? Paulo estava debaixo dessa unção, os apóstolos estavam debaixo dessa unção. Como que nasciam as igrejas daquela época? Diz aqui em primeiro lugar que eles anunciavam o evangelho. Nós desaprendemos a anunciar o evangelho. Os crentes hoje não sabem evangelizar. Eles sabem convidar as pessoas para ir na igreja, para ir na programação da igreja. Isso não é evangelismo. Evangelismo é você sentar com a pessoa, abrir a palavra, mostrar para ela o que Deus fez por ela na cruz, mostrar para ela que ela tem que receber Jesus para ser nova criatura, mostrar para ela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Evangelho é você pôr a mão na cabeça dela, curar ela, libertar ela, amar ela, tomar ela para o Senhor. Pregava-se o evangelho. Não se fazia campanha. Queridos, os templos do Brasil hoje estão cheios de pessoas não nascidas de novo. Os templos cristãos hoje estão cheios de pessoas não salvas. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem o evangelho. Gente que você senta com ele, está 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja. Você senta com ele, você percebe que ele ainda não viu Jesus. Porque nós deixamos de pregar o evangelho, deixamos de sair nas nossas casas domingo de manhã e ser a verdadeira testemunha de Jeová, ir até os perdidos, abrir a palavra, ir até a casa dos nossos parentes. Queridos, ninguém nessa terra recusa uma oração. Vai no hospital do câncer domingo à tarde, ninguém recusa uma oração. Pregar o evangelho é ir até as pessoas sofridas. Os cristãos hoje não querem sair mais domingo à tarde, queridos, porque o Faustão não deixa, porque os gugus da vida impedem a igreja de evangelizar. Queremos igreja cheia, queremos que as pessoas vão para a igreja. Eu estava na fila do banco, escute isso, estou na fila do Bradesco, tem 2 mulheres atrás de mim. Aí uma diz assim: querida, você viu o filho da fulana? Já estava envolvido com droga, agora se envolveu com crack. E ela disse: olha, eu já falei para ela, já liguei para ela e disse: fala para esse menino ir para a igreja, fala para ele ir para a igreja, fala para ele começar a frequentar uma igreja evangélica, que logo ele melhora. E eu não aguentei. E eu virei para ela e disse: eu quero te dizer 2 coisas. Primeiro, o evangelho de Jesus não é para melhorar ninguém. O evangelho de Jesus é para transformar as pessoas. Eu digo: segundo, ele não tem que ir a uma igreja, ele tem que ir a Jesus. Ele tem que receber Jesus para se tornar nova criatura. Quem recebe da glória a Deus? Irmãos, vamos voltar a pregar o evangelho? Quem recebe o desafio? Vamos voltar a pregar o evangelho? Segundo lugar, queridos, a Bíblia diz que eles faziam discípulos. Glória a Deus porque aconteceu da década de 90 para cá. Glória a Deus por algumas visões que tomaram o Brasil de fazer os discípulos. Mas muitos fizeram discípulos para eles. Não, você tem que fazer discípulo para Jesus. E para você fazer o discípulo, você tem que ser discípulo. Deixa eu te dizer uma coisa:
seus filhos, sua família, seus vizinhos não estão ouvindo o evangelho que você está pregando, mas eles estão olhando para o evangelho que você está vivendo. Pregue o evangelho, sobretudo sem palavras. Faça discípulos, pessoas que olham para a sua vida e dizem: vale a pena andar com Deus, quem recebe da glória a Deus. Diga comigo: pregar o evangelho, fazer discípulo e exortar esses discípulos a não desistir da fé. Queridos, o Brasil tem hoje a mesma quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas e a mesma quantidade das pessoas que estão fora da igreja. O Brasil hoje é um país dos desviados. Eu encontro desviado dentro do avião, dentro do ônibus, na rua, na praça, no bar, todo lugar que eu vou. Eu encontro desviado, porque nós não ensinamos a igreja a ficar na fé diante das tribulações. Nós não ensinamos uma igreja, irmãos, que sonha com a eternidade. Nós não ensinamos um povo a sonhar com a glória de Deus, com a Nova Jerusalém. Queridos, a história da igreja é muito linda. Nós estamos próximos ao arrebatamento. Esse avivamento que vem agora, irmãos, é para salvar milhares e milhares de pessoas na terra. E logo a esse avivamento acontece o arrebatamento, que segundo a parábola das 10 virgens, só 50% da igreja vai subir. E depois desse arrebatamento, irmãos, essa terra vai virar uma bagunça, mas você vai estar na glória com Ele. Quem recebe da glória a Deus? Então diga comigo: avivamento não é para juntar, é para transformar. Diga: avivamento é fruto de uma oração. Sejamos uma casa de oração. Diga: o avivamento nos leva a pregar o evangelho. Diga: e quando pregamos o evangelho, fazemos discípulos. E quem é discípulo não troca Jesus pelo mundo. Quem é discípulo não troca Jesus pelo pecado. Quem é discípulo não troca Jesus por dinheiro. Quem é discípulo não troca Jesus por uma bênção. Você é discípulo. Fique em pé em nome de Jesus. Yes!